Queria ler um texto com os irmãos que está no livro de Juízes. Vamos ver o que está no livro de Juízes. A palavra do Senhor diz em Juízes capítulo 11. O livro de Juízes é o livro que está após o livro de Josué, capítulo 11. Se acharam, podem ficar em pé, por favor. Glória a Deus. E capítulo 11. A partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Era então Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade, que era o pai dele, gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tob, e disseram a Jefté: Vem, semos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Então disseram os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Amém. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelos testemunhos, pelos louvores, por tudo que tivemos até este momento aqui. Dá-nos a tua bênção, abre o nosso entendimento e nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queria pensar com vocês sobre um personagem da Bíblia hoje, cujo nome é Jefté. Não sei se esse som aqui é isso mesmo, está tudo beleza aqui ou tem um pouquinho mais para mim? Para aí talvez seja uma maravilha, né? Uma maravilha. Glória a Deus. Amém. Gente, essa é uma das histórias tremendas da Bíblia. Só que essa história de Jefté, ela tem um caráter um tanto especial para o perfil de vida cristã que nós estamos vivendo hoje. Qual é a história de Jefté? Um homem que vivia numa localização chamada Gileade e, por alguma razão, e a razão está bem clara aqui no texto que nós dizemos, esclarecendo, ele foi filho de uma prostituta. O pai dele gerou esse menino com uma mulher, depois casou-se com outra mulher e teve outros filhos. E esse filho
de Gileade, o pai de Jefté era Gileade, ele teve um conflito com os seus próprios irmãos. Qual foi o conflito? Quando cresceram, aqueles meninos, filhos da esposa atual do Gileade, resolveram mandar embora o filho, que era o Jefté. Por que razão? Porque consideraram ele um filho não legítimo. Por esse menino considerado não legítimo, os irmãos se reuniram e disseram: você não vai ter herança conosco. Então, toca a bunda daqui, vai embora. E o Jefté foi embora. E ele foi habitar no outro lugar, né? E nessa região onde ele foi vivendo, continuou a sua vida. E Israel enfrentou uma grande crise. Qual foi a crise? Os amonitas resolveram investir contra Israel, e naquela investida começaram a fazer o povo de Deus sofrer. E nessa opressão, o povo de Gileade resolveram chamar Jefté. Jefté havia se juntado a um grupo de pessoas, entre aspas, levianos, que eram pessoas desocupadas, desempregadas, pessoas que estavam ociosas, sem fazer nada, e resolveram formar um grupo com o Jefté. Ele, nessa vida, recebe os anciões de Israel. E disseram: Jefté, vai nos ajudar. O problema é sério, precisamos de ajuda. Você é um valente, você é um guerreiro. Jefté lança no rosto dele, dizendo o seguinte: mas vocês não se lembraram disso quando me expulsaram do meu povo, da minha cidade, da minha aldeia, e mandaram embora. Agora vocês estão me chamando para ajudar vocês. E o Jefté faz uma proposta com eles, dizendo que se voltasse, ele seria a cabeça daquela tribo, daquele povo, e se não fosse nessa condição, ele não voltaria. Moral da história, os anciões aceitaram, e aí Jefté fez aquele acordo de ser o cabeça, de ser o líder daquele povo. Irmãos, resumindo essa introdução, se eu tivesse que dar um nome a essa mensagem, eu diria: Jefté, um homem valoroso. Você está comigo aqui ainda? Então, Jefté, um homem valoroso. A palavra Jefté, o nome Jefté, significa Deus abre, ou em algumas outras traduções, quem Deus liberta. E este homem, que já dei a introdução sobre a pessoa dele, é considerado na Bíblia como um homem valente. Jefté não era um homem qualquer, era um homem valente, um homem de uma posição impressionante. Quando ele foi procurado pelos anciões de Israel, ele foi procurado pela característica mais importante: um valente. Não era um qualquer, não era um perdedor, não era um derrotado, não era um cabeça baixa, não era alguém andando, se arrastando na vida, era um valente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está numa região interessante, Gileade. Gileade na Bíblia aparece como uma das localizações onde algumas vezes, talvez você já leu ou já ouviu a expressão o bálsamo de Gileade. Era uma planta, uma árvore que nascia naquela região e produzia umas gotinhas bem pegajosas, mas que um cheiro impressionante, e que servia como remédio, como medicina. Por isso a expressão bálsamo de Gileade. E Jefté
foi o 12º juiz de Israel. Ele foi contemporâneo do profeta Eli. Samuel ainda era menino, estava crescendo no templo, quando Jefté começou a enfrentar o desafio de trazer libertação ao povo de Israel. Agora, o que me impressiona aqui, nessa elucidação desse início, é que a Bíblia começa falando sobre Jefté. Irmãos, a Bíblia diz, no verso primeiro que nós lemos, que Jefté era um valente, porém filho de uma prostituta. Que coisa interessante! Por que será que a Bíblia dá ênfase a esse ponto, a essa questão? Filho de uma prostituta. Se bem, ela é valente, não, é um homem tremendo, não, é uma pessoa de garra, não é alguém que é vencedor, que tem conseguido um espaço para onde ele foi, mas é filho de uma prostituta. Jefté carregava consigo um passado que lhe maltratava, que lhe machucava, lembranças pelas quais ele foi expulso de casa. Olha o que o texto acabamos de ler alguns minutos atrás, que os irmãos de Jefté mandaram ele embora, sai da nossa casa, porque você é filho de uma prostituta. Jefté nasceu com um contexto de preconceito, alguém que não teve culpa de ter sido o que foi, de ter nascido como nasceu. Isso me chama a atenção a uma coisa muito interessante. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para as pessoas, vemos que ela tem valor, vemos que ela tem qualidade, observamos que ela tem potencial, é uma pessoa tremenda, mas é isso. Mas é aquilo. Às vezes nós rotulamos muito o que a pessoa foi, o que ela viveu, o passado dela. Ah, ela é isso, mas é negro. Ah, ela é isso, mas é gorda. Ah, ela é isso, mas é filho de uma prostituta. Ah, ela é isso, mas olha o pai dele quem é. É isso, é aquilo. Muitas vezes nós rotulamos as pessoas pelo passado dela, pela história dela, mas quando Deus tem um negócio com alguém, o importante não é o passado dela, o importante é o que Deus faz com o presente dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, fulano de tal, mas quando você olha para alguém com discriminação, quando você olha para alguém com limitações, quando você olha para alguém com rótulo, quando você olha para alguém dizendo a essa pessoa o mais dela, você está vendo o que você vê, você não está vendo o que Deus vê. Às vezes nós estamos dizendo mais para essa pessoa, mas Deus está dizendo outra coisa. Aleluia por isso. E ainda bem que Deus não nos vê como as pessoas veem. Ainda bem que Deus não nos vê como alguns crentes na igreja. E algumas coisas interessantes sobre a vida de Jefté. Eu queria com você andar sobre 4 erros do julgamento que fizeram a Jefté. 4 erros tremendos, que às vezes nós cometemos erros parecidos com este. Em primeiro lugar, Jefté foi julgado pela sorte de sua origem e não pelo seu caráter. Você está comigo aqui? Quantas vezes nós observamos coisas semelhantes a esta? Jefté foi julgado pela sorte de sua origem e não pelo seu caráter. Quem jamais iria imaginar que esse rapaz iria ser filho de uma prostituta? Qual é o problema? O que é que está em pauta
não, mas ele é isso, não, mas ele é aquilo. Às vezes nós julgamos as pessoas por causa da sua origem e não por causa do seu caráter. E quando uma pessoa está em Deus, quando uma pessoa está em Cristo, quando uma pessoa experimentou o novo nascimento, nós não devemos julgar ela pela sua origem, pelo seu passado, pelo seu histórico lá de trás. Não, meu irmão. Nós devemos julgar as pessoas pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela transformação que Deus já fez na vida dela. Não julgue as pessoas pela história de vida que ela teve, mas julgue pelo que Deus está fazendo com ela e o que Deus vai fazer ainda. É muito interessante. Tem gente que às vezes não pode ter um cargo na igreja, não pode fazer parte de um grupinho tal, porque olha, essa pessoa não tem muita confiança. Olha, eu não sei se a gente pode confiar muito. Olha, será que a gente pode dar espaço a fulano, a cicrano? Igreja não deve ser assim. Sabe por quê? Porque Deus vê o caráter, Deus vê que Ele muda, Deus vê a nova história. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não importa qual seja a sua história ou a sua origem, você pode ser alguém que tenha sido escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, Deus escolhe quem menos a gente espera. Quantos testemunhos de pessoas que viveram uma vida totalmente distante de Deus, totalmente escravizada pelo pecado, totalmente alienada de qualquer coisa espiritual. Aí Deus pega essa pessoa, Deus transforma essa pessoa, Deus muda essa pessoa, faz dela um missionário, um obreiro, um pastor, um ministro de louvor, um instrumento nas mãos dele. Sabe por quê? Porque é Deus quem faz uma nova história acontecer na nossa vida para a glória do nome do Senhor. Segundo julgamento que não devemos fazer como o povo fez com Jefté. Ele foi julgado com desprezo por ter uma desvantagem na arena da vida. Ou seja, pegaram aquele moço e disseram assim: você não vai ter herança na casa dos nossos pais, porque você é filho de uma prostituta. Ou seja, aquele histórico, aquele passado do Jefté estava impedindo ele de desfrutar os valores materiais, os bens, as riquezas, que a família, por direito, era dele também. Às vezes acontece isso em algumas coisas da vida da gente, da casa, da família, dos filhos. E aqui fica um conselho aos pais: cuidado com a discriminação na criação dos seus filhos. Filho é sempre filho. Está comigo aqui? Tudo que for de um deve ser do outro também. Não há filho melhor, não há filho menos privilegiado, não há filhos que devem ser preconceito. Não. O problema é que o pai de Jefté, o Gileade, poderia ter tomado a palavra e dizer assim: não, o Jefté fica, o Jefté tem direito à herança, o Jefté faz parte da família, ele é meu filho também. O camarada ficou calado, não deu importância àquela situação, e um menino, um jovem, levou desvantagem na arena da vida, foi embora, foi arriscar, foi tentar sorte. Quantas vezes algumas famílias fazem isso com os seus filhos? Quantas vezes algumas igrejas fazem isso com os seus membros? Não, irmão, aqui não dá para você, porque você tem esse negócio aí, você tem esse histórico aí, você tem esse passado aí, mas quem está em Cristo, nova criatura é,
tudo se fez novo. Louvado seja Deus, e corra para trás. Aí você, pai, você, mãe, fica esse conselho. Pode ter um filho, 5, 10. Se você tem aí com uma família que está grande, você conta com a mãe dele aí, olha, não temos que fazer acepção entre os filhos. Não pode ter preconceito. Todos têm que ser tratados iguais para a glória do nome do Senhor. Terceiro julgamento. Foi julgado prematuramente. Significa isso. Antes mesmo da opinião de Deus, houve a opinião dos irmãos de Jefté. Algumas coisas eu quero tratar dentro desse julgamento prematuro. Às vezes nós olhamos para as pessoas e temos uma tendência de julgar. Não sei se você é assim, mas eu amo isso. É natural isso. Às vezes não conversou com a pessoa, às vezes nem apertou a mão, às vezes não tomou um cafezinho junto, às vezes não recebeu essa pessoa na sua casa para uma visita que seria importante demais, já faz um julgamento. E esse julgamento é prematuro, é precipitado. No nosso nível de vida cristã, nossa maturidade é medida quando aprendemos a avaliar as situações. Seja comigo aqui, irmãos. Quando julgamos prematuramente, estamos isentando o que é que Deus pensa acerca dessa pessoa. Será que Deus não tem um plano para essa pessoa? Será que Deus não está preparando alguma coisa importante para essa pessoa? Será que quando eu julgo, eu não estou tentando monopolizar, diminuir ou tirar um pouco o que é que Deus quer para essa pessoa? Se bem que eu nem posso fazer isso, porque no caso de Jefté, todos levantes dos seus irmãos não impediram o plano de Deus para a vida daquele moço. Aleluia! Porque ainda que as pessoas te julguem, ainda que alguém olhe para você e diga: esse não funciona, esse não vai dar certo, esse não vai conseguir, Deus já tem uma resposta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, imagina julgar o presidente, o ex-presidente Lula, há 30 anos atrás. Esse não vai conseguir nada. Esse não tem nem estudo, esse não consegue nada, vai dar certo. Para a surpresa do Brasil inteiro, o Lula foi presidente da República e confundiu a cabeça de muita gente. Não façam julgamentos precipitados, porque eles não vão resultar em nada. Se Deus tem um plano na vida dessa pessoa, vai se cumprir para a glória do nome do Senhor. Não diga aos 17 o que vai acontecer aos 40. Às vezes você olha para o seu filho e diz assim: será que meu filho vai? Será que vai conseguir? Será que vai dar certo? Use a palavra de ordem. Vai dar certo, porque o Senhor é conosco. Quarto julgamento, que não podemos cometer como os irmãos do Jefté. Foi julgado como se Deus o tivesse esquecido. Chegaram para Jefté e disseram: olha, vai embora, você não tem herança conosco, como se Deus não estivesse olhando para aquele moço. Jefté foi julgado mais ou menos como o caso de Davi. Chegou o Samuel na casa do Jessé, escolheram o futuro rei de Israel, passou todos os moços fortes, aparentemente bonitos, todos passando na frente do Samuel. Samuel ficou meio confuso. O Senhor não falou? Nenhum desses será rei de Israel?
Aí alguém perguntou, aí o Samuel perguntou, não tem mais nenhum moço aqui? Aí disseram, tem um, mas está lá no campo, está longe, não está aqui. Então mandaram chamar Davi. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor confirmou a Samuel. Esse aí é o futuro rei de Israel. Aleluia. Jefté foi assim. Mandaram embora, estava em outro lugar, estava praticamente, quem sabe, até esquecido. Isso aí não vai dar em nada. No meio dos levianos, no meio de pessoas ociosas, no meio desse pessoal, isso não vai resultar em nada. E aí, irmãos, Deus cria uma circunstância, está comigo aqui? Quando Deus quer levantar alguém, Ele cria uma situação. Apertou Israel, começou a ver crise, começou a ver necessidade e pensaram, olha, tem um valente por aí, que foi deserdado aqui, foi embora, mandaram ele para outro lugar, vamos chamar esse moço, é ele, cara, ele vai dar certo, ele tem a solução para o problema, irmãos. Lembre-se de uma coisa, foi julgado pelos homens, mas não foi esquecido por Deus. Louvado seja o Senhor. Aí foram chamar o Jefté. E olha a condição que o Jefté impõe a eles. Eu sou bom se eu for cabeça, se eu estiver por cima, se eu estiver liderando vocês. Amém, irmãos? Porque essa é a condição para Deus. Muitas vezes nós somos esquecidos pelos homens, mas somos lembrados pelo Senhor. Aleluia ao nome do que vive para sempre. 3 conselhos básicos aos Jeftés da Bíblia. Quais são esses conselhos? Primeiro, se você hoje passou uma luta na sua vida, tem lembranças do passado, a memória de coisas que não te agradam, alguma coisa está te impedindo de crescer, de desenvolver, de ser o que Deus quer que você seja, vem comigo aqui, olha, primeira coisa, não se deixe arrasar pelas circunstâncias da vida pelas quais você não é responsável. Preste atenção comigo. Não se deixe arrasar pelas circunstâncias da vida pelas quais você não é responsável. Está comigo aqui, irmão? Você não é responsável pelo que o seu pai foi. Você não é responsável pelo que sua mãe foi. Você não é responsável pelo que os seus irmãos sejam. Não, não, não. Você é responsável pela sua vida agora. Pelo seu tempo. Pela sua hora. E o que eu quero dizer com isso é que tem pessoas que andam com uma bagagem antiga. Ah, mas eu fui isso. Ah, mas eu era aquilo. Ah, mas a minha história é essa. Você não é responsável pelas circunstâncias da vida. Você não é responsável pelo que foi com seus pais, com a sua família. Você é responsável pelo que será a partir de hoje no seu viver, irmão. Quer ir comigo aqui? Presta atenção. Se você tem família, você é responsável por ela. Se você tem filho, você é responsável por eles. Você tem emprego, você é responsável pelo seu melhor. Você quer ser patrão, você quer ser chefe, você quer ser o melhor. Seja responsável pelas coisas que você faz hoje. O amanhã é com Deus. Ele pode te abençoar, Ele pode te prosperar, Ele pode te orientar, mas não leve em conta a história do teu passado. Não deixe o seu passado ser um peso para você viver o seu futuro. Está comigo aqui? Porque tem pessoas que dizem, mas eu não consigo, porque olha o que eu fui. Olha como era a minha família. Olha quem é meu pai. Você faz a sua história. Você vive a sua história.
e as circunstâncias dela, a causa, o responsável, hoje em diante, é você. Mas o passado não. A história não. Quando a Rosana estava dando esse testemunho, eu tenho uma filha também, que não é tão estudiosa quanto, que não é tão dedicada tanto, uma filha maravilhosa, amada, querida, mas o meu filho resolveu fazer a sua história. Estuda, se dedica demais, horas e noites adentro estudando. Às vezes as pessoas, e ele sabe a história dos seus pais, ele sabe de onde nós viemos, ele sabe que não tínhamos como pagar $62 mil por ano. Ele sabe tudo isso. Então o que é que ele fez? Eu vou mudar, vou fazer a minha história, vou fazer o meu tempo, vou fazer o que eu preciso. Irmãos, esse é o que eu estou dizendo para você. Você é responsável pelas circunstâncias da vida que você está vivendo hoje, para a glória do nome do Senhor. E é você que faz o seu tempo. Alguns podem dizer assim: eu não vou conseguir nunca ser nada. É o que você está dizendo. Ah, eu nunca vou ser cabeça. É o que você está profetizando. Ah, eu nunca vou sair desse emprego. Nunca vou sair dessa situação. Nunca vou sair dessa crise. Nunca. Você está criando a sua história. Mas se você inverter esses valores e você acreditar que a sua história vai ser muito melhor, você vai ser mais do que seu pai, sua mãe, seu alguém importante na vida, você diz: eu vou ser, e você vai ser, em nome de Jesus. Porque Deus quer abençoar a sua vida para a glória do nome do Senhor. Segunda coisa, se você não quer ser um Jefté da vida, mas você quer ser o Jefté, o cara, alguém que vai levantar a cabeça e dizer: eu consigo, não despreze o tempo de exílio, o tempo que você viveu em alguma crise, em alguma dificuldade, em alguma circunstância. Sabe o que foi que o Jefté fez? Lá onde ele estava, em vez dele ficar lá viciado em alguma coisa, escravizado por alguma coisa, fazendo coisas erradas, a Bíblia diz que ele era um valente. Está comigo, irmão? Olha, se alguém olhar para você e dizer assim: puxa, cara é valente, que camarada batalhador, ele conseguiu, ela conseguiu. Talvez alguém podia olhar para Jefté e dizer assim: esse coitado, filho de uma prostituta, derrotado, não ninguém, está na vida, vai dar certo. Mas olharam para ele e disseram: esse cara é um valente. É um valente. Irmãos, a sua história pode ser essa também. Você pode dizer assim: ah, mas olha, pastor, você não sabe de onde eu vim. Não, lembra do que eu falei anteriormente. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu passado. Você pense agora o que você pode ser no futuro. Não despreze o seu tempo de exílio. O que é o tempo de exílio? É aquele tempo onde você foi tratado sozinho, onde você se sentiu sem ninguém, talvez sem apoio, talvez sem ajuda, talvez sem compreensão de ninguém, talvez foi um verdadeiro exílio, um verdadeiro deserto. Tem pessoas que vivem um momento tão singular na sua vida, que só é ele que vive, que só é ele que tem, que só é ele que faz. O seu exílio talvez tenha sido vir para a América, literalmente. Mas talvez você viva um outro exílio aqui dentro da América. Talvez você viva dentro de casa, mas está sem alegria, está sem paz, está sem direção. Talvez você não sabe o que é que Deus quer com você. Talvez você anda para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, virou uma rotina a sua vida, não tem rumo, não tem
busca, não tem norte, não tem lugar para onde ir. Eu quero dizer para você uma coisa: aproveite esse tempo de exílio e amadureça no Senhor. Amadureça, amadureça, amadureça. Se não amadurecer, não vai frutificar para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. O tempo de exílio é um tempo de treinamento, é um tempo de prova, é um tempo onde Deus leva a gente a um momento de experiência com Ele. Às vezes não entendemos o exílio, talvez alguém não está te dando atenção, talvez você não está fazendo nada no reino, na igreja, no momento, não sei, mas Deus pode estar pegando tudo isso e preparando um futuro melhor para você. Aleluia! Às vezes tudo isso vai servir apenas para te trazer um futuro muito melhor do que você imagina. Todas as provas, todas as lutas, às vezes desprezo, às vezes alguém que te abandonou, às vezes alguém que não te compreendeu, às vezes o exílio pode estar resultado em tudo isso. Mas se você pegar isso e fazer disso uma coisa boa, não desprezar esses momentos, você vai crescer, vai amadurecer e vai vencer novas etapas da vida para a glória do nome do Senhor. Terceira e última coisa importante: quando Deus abrir a porta, queira o melhor. Está comigo aqui? Amém. No exílio, desprezado, não tinha atenção de ninguém, Deus criou as circunstâncias, preparou o terreno, e agora vem cá, Jefté, nós precisamos de você. Foi o que Jefté disse: eu só vou se eu for cabeça. Eu só vou se eu for chefe. Eu só vou se eu for líder. Eu só vou se tiver o melhor para mim. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, muita gente se conformando sempre com o mínimo. Tem gente que vai viver com o mínimo sempre. Está comigo, irmãos? Tá bom. Graças a Deus. R$300 por mês. Glória a Deus. Que vitória. Vai viver com o mínimo. Vai viver com o mínimo. Vai sempre viver com o mínimo. Agora, se você tem um negócio com Deus, Deus vai te colocar numa posição idônea. Pode ter certeza. Deus vai te colocar numa posição melhor. Eu sei que alguns podem dizer assim: pastor, eu nem sei falar inglês. Se você fala inglês ou não fala, Deus tem uma posição melhor para você. Se você tem documento ou não tem, irmão, Deus tem uma posição melhor para você. Se você vem lá daquela cidade, sabe, irmão, Deus tem o melhor para você. Não importa de onde você veio, regaça as mangas, sai dessa crise, sai, volta para a luta. Amém? Jefté, precisamos de você, porque tem uma luta para luta. Irmãos, Deus não chama ninguém não seja capacitado por Ele. Pode ser que os homens não te deem nada, mas se Deus quiser fazer isso, levantar você e botar você no lugar certo, vai ser você, em nome de Jesus. Se é nesse emprego, se é nessa loja, se é nesse negócio, nesse business, se é em qualquer lugar, ou mesmo ali, Deus quer usar você, vai ser você, irmão. Agora lembre-se de uma coisa: quando Deus abrir a porta, queira o melhor para você e para a sua família, em nome de Jesus. Queira o melhor. Às vezes, irmão, você não precisa ser
o mais importante da empresa. Mas às vezes, Deus pega você naquela empresa e te dá a oportunidade de ganhar tão bem, de viver tão bem, que você não precisa querer nem ser muita coisa. Você sabe que Deus está te honrando, o melhor de Deus está vindo para você. Olha, quando Deus abrir a porta, queira o melhor para você. Queira o melhor para você. Abriu a porta, Deus está te dando a oportunidade de você crescer, de você subir, de você mudar, de você ter coragem de mover-se. Queira o melhor de Deus para você. Peça o melhor de Deus para você. Amém? Agora, se você não tiver coragem de lutar, se você não tiver coragem de batalhar, se você não tiver coragem de voltar para Gileade, para guerrear contra os amonitas, se você não tiver, irmão, minha irmã, nunca vai sair das circunstâncias passadas, das memórias passadas. Eu era assim, eu fui assim, no Brasil era assado, foi assim. Irmão, você está na América, a sua história é outra, o seu tempo é outro, e Deus tem o melhor para você ainda, em nome de Jesus. Para finalizar, saiba uma coisa importante: esteja preparado para o Kairós de Deus. Qual será o tempo de Deus para mim? Qual será o tempo de Deus para você? Esteja preparado. Se Deus tem algo para a sua vida, segure isso. Está se aproximando um novo ano, um ano com desafios, um ano com perspectivas. Mas o que é que Deus está preparando para você? Qual será o projeto de Deus para a sua vida? Esteja preparado para o Kairós de Deus, não para o Cronos, não para o tempo presente, não para a hora do relógio, mas para o Kairós de Deus. Talvez Deus está te chamando para alguma coisa nova na vida. Talvez na igreja, talvez profissionalmente, talvez um projeto novo, talvez alguma coisa que você vai criar, talvez alguma coisa que você vai ter coragem de enfrentar. Você vai sair do ciclo vicioso de fazer sempre a mesma coisa. Talvez você tenha coragem de dizer: Deus está me levando para um caminho novo. Não sei. Mas se for, esteja preparado para o Kairós de Deus. E concluindo, irmãos, lembre-se que a história do Jefté é lembrado como filho de uma prostituta. Alguém que tem uma história aparentemente discriminada, não feliz, desprezado pelos irmãos. O pai não o apoia, vive uma vida totalmente está lá. Mas Deus o pega, o levanta, transforma aquele preconceito, viveu de preconceito, aquela pessoa discriminada, em um cabeça de uma das tribos de Israel. Deus pega quem não é e faz ser. Deus confunde as situações, porque a loucura de Deus é sabedoria para os homens, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Qual é a posição que você quer ficar? Um valente, um Jefté vitorioso, um Jefté que venceu, ou você quer ser visto como filho daquela situação passada, daquela história sem alegria, sem vida, sem garra, sem determinação para o mundo? Curve a sua cabeça. Eu queria orar por você nessa noite. Te adoramos, Jesus, porque nós somos levados pelas circunstâncias, nós somos levados pelo nosso passado, porque Cristo já fez a nossa nova história. Em Cristo somos novas criaturas. Não importa de onde viemos, o que foi que vivemos,
Talvez alguns viveram traumas, viveram história tão triste, difícil, foi difícil. Talvez família grande, pouca situação financeira, talvez não tiveram alegria de uma infância, talvez saíram de casa cedo, talvez são várias histórias, Senhor. Mas graças ao Senhor que nos alcançou, que mudou a nossa história, que nos deu um novo estilo de vida, que nos limpou, nos transformou para a glória do seu nome. Porque quem está em Cristo realmente é nova criatura. Glória ao teu nome, Senhor. Queremos orar nessa noite pelas vidas que aqui se encontram, que não sejam influenciados pelo passado, mas que sejam livres dele, que quebrem tudo que está impedindo essas pessoas de ser felizes, de ser alegre, de encarar a vida com coragem, de ser mais. Deus tem mais para cada uma dessas vidas aqui, em nome de Jesus. Eu quero hoje, Senhor, pedir a tua bênção sobre cada vida aqui nesse lugar. Que sejam renovados em fé, em coragem, que possam levantar a sua cabeça e dizer: Senhor, eu quero o melhor do Senhor para essa terra. Ainda posso, não importa a minha idade, não importa o que eu já vivi aqui, não importa o que eu já passei. Deus, pega essas vidas agora, ajude essas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo cada uma dessas famílias, cada uma seja a melhor família, tenha o melhor viver com o Senhor. Deus, que seja a preparação para um novo ano, cheio de graça, de projetos novos, de planos novos, que não sejam engavetados nas primeiras semanas do ano, mas que haja coragem, determinação, de voltar gileado, de lutar, de arregaçar as mangas, ó Deus, de fazer coisas novas. Eu quero semear fé no coração dessas pessoas hoje. Cuida de nós, cuida da tua igreja, cuida de todos que não puderam vir hoje também, Senhor. Tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.